Queridos irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Uma alegria estar de volta, faz um tempo que eu não publico nada, problemas de saúde, me atacaram a garganta, né, tais problemas, e tive que esperar me recuperar da voz e também de outros probleminhas também de saúde. Mas graças a Deus estamos aqui para falar mais um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Hoje eu não vou tratar de teoria de conspiração nem nada. Hoje eu vou falar única e exclusivamente da palavra de Deus. Eu gosto muito de falar principalmente sobre a palavra viva. E hoje eu começo falando na carta de Paulo aos Romanos. E vou seguir toda a epístola aos Romanos, mas também não deixarei de dar continuidade ao estudo que eu estava dando sobre a teoria da conspiração, onde nós vamos chegar até o anticristo. Mas desta feita, nós vamos falar sobre a palavra. Pregar a nível expositivo, e eu digo isso através de todo o Novo Testamento, significa para mim uma gratificante comunhão com Deus. Porque a minha meta pessoal, a meta do pastor Aragão tem sido sempre ter um profundo companheirismo, companheiro, aquele que come do mesmo pão, e comunhão, companheirismo e comunhão com o Senhor, para que eu possa entender a sua palavra. E a partir dessa experiência que eu vou tendo com a palavra de Deus, com a comunhão com o Senhor, com o companheirismo com o Senhor, eu possa explicar ao povo de Deus o que significa e o que implica uma certa passagem, que eu posso dizer assim. Porque nas palavras de Neemias, confira lá, Neemias 8:8, eu me esforço em colocar o sentido real, o sentido verdadeiro, em cada passagem, com a finalidade de que possam verdadeiramente escutar Deus falando, claro, através da sua palavra, não é? O que faz com que as pessoas que escutam Deus falando, possam encontrar a capacidade para responder a qualquer pessoa que lhe pergunte sobre o Senhor. Obviamente, meus amados, o povo de Deus precisa entender a Deus. E isto requer um conhecimento da sua palavra, conforme nós quase todos sabemos até de cor, está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. Precisamos ser bons conhecedores da palavra de Deus. E assim, como o fato de que esta palavra, ou melhor, o conhecimento desta palavra venha a morar abundantemente em nossos corações, ou seja, dentro de cada um de nós. Você pode até dar uma olhadinha no que está escrito em Colossenses 3,16, porque o Espírito de Deus mora em nós. Se ele mora em nós, nós temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, nós podemos transmitir a palavra viva. Então, eu posso dizer para vocês, com toda sinceridade, que o ímpeto preponderante do meu ministério consiste em contribuir de alguma forma
para que a palavra do Deus vivo seja avivada em seu povo. E eu posso até dizer assim, que esta é uma aventura sempre refrescante, uma aventura maravilhosa falar sobre a palavra de Deus, ensinar o povo do Senhor a ver o que está escrito, a entender o que está escrito. Quero falar sobre a epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Dá aqui uma visão geral, antes de entrarmos no capítulo 1. Eu quero, e preciso, na verdade, falar para vocês que o evangelho que Paulo pregava, ou seja, o evangelho da justificação unicamente pela fé, andava sendo perseguido. Eu acredito que muitos saibam disso. E muitos se opunham abertamente ao evangelho que Paulo pregava, enquanto outros não se opunham abertamente, mas pegavam o que Paulo ensinava e distorciam aquilo para que atendesse a seus interesses pessoais, a seus próprios interesses. Eles pegavam da maneira que poderia favorecer a si mesmos. Diziam os judaizantes que a salvação podia ser pela graça, mas que o crente é mantido pela lei, ou seja, era mantido pela lei. Eles insistiam que a circuncisão era absolutamente necessária para a salvação. Já no outro extremo estavam os antinomianos, aqueles que eram contrários à palavra, à lei de Deus. Vamos falar assim, para ficar bem claro. E eles ensinavam que a pessoa podia salvar-se pela graça e continuar vivendo da forma que desejasse. Eles poderiam continuar no pecado, que não havia necessidade de pecado, porque não havia de abandonar o pecado, porque não havia pecado. Já que não havia pecado, ninguém era pecador, e a lei de Deus estava acabada, né? Não precisava mais nem conhecer, não precisava viver a palavra de Deus. Agora, só a explanação clara do Evangelho poderia refutar esses erros. Só uma explicação bem clara. E eu digo para vocês o seguinte: se você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você que me assiste entender Romanos, você vai dispor de uma base interpretativa dentro da qual poderá interpretar todo e qualquer ensino do Evangelho. Romanos é uma maravilha. Trata-se de um livro que você precisa conhecer. Mas eu digo conhecer com tal profundidade que o seu texto e o seu significado se tornem evidentes. Leia Romanos. Leia, pega, leia. Leia de uma vez só, antes de iniciar o estudo. Agora, se isso não for possível para você, leia então capítulo por capítulo. Tá bom? Faça assim, mas não deixe de ler. Agora, cada vez que você encontrar a palavra evangelho, marque-a de um modo tal que você consiga localizá-la facilmente a qualquer momento no texto sagrado. Tá bom? Nós podemos agora fazer uma breve e rápida divisão, uma maneira como Paulo nos ensina Romanos. Ele trata de 5 importantes ensinos, 5 importantes doutrinas na palavra de Deus, ok? Por exemplo, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 20,
Paulo traz a doutrina da condenação, o que na prática ele mostra o pecado do homem. E ao mostrar o pecado do homem, ele mostra que a glória de Deus foi abandonada. E ele mostra também que lá no versículo 19 e 20, o homem acaba condenado por Deus. Já a partir daí, no capítulo 3, verso 21, até o capítulo 5, 21, Paulo fala sobre a justificação, a doutrina da justificação. Na prática, seria a doutrina da salvação. E ele mostra para nós que a fé foi imputada como justiça. Agora, a terceira doutrina que Paulo ensina em Romanos, nós podemos encontrar nos capítulos 6, 7 e 8, que é a doutrina da santificação. Ou seja, na prática, nós nos separamos do mundo. Nós nos separamos do mundo para servir a Deus. Nós somos separados para Deus. E isso encontramos nos capítulos 6, 7 e 8, a doutrina da santificação. E a gente pode observar que quando Paulo fala sobre essa doutrina, ele nos dá, ele nos mostra, ele fala com palavras irrefutáveis que nós podemos e devemos ter certeza da vida eterna, que nós temos completa segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele mostra ali os 5 aspectos da salvação. Agora, ele mostra os 5 aspectos da salvação do ponto de vista de Deus. Não do meu ponto de vista, do ponto de vista de Deus. Continuamos lendo Romanos, chegamos então a 3 outros importantes capítulos, 9, 10 e 11. Nesses capítulos, 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo fala sobre a doutrina da dispensação, ou melhor, na prática, podemos entender Paulo falando sobre a soberania de Deus. Deus escolhe quem quer, quando quer, da forma que ele quiser, para fazer o que ele bem entender. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Nós encontramos também, quando Paulo fala sobre a soberania de Deus, o futuro de Israel, delineado aí, explicado por Paulo, o que vai acontecer com Israel. E para finalizar a carta de Paulo aos Romanos, a gente vai, então, para o capítulo 12, e do verso 1 até o capítulo 16, verso 27, nós vemos a doutrina da glorificação. E o que na prática é o serviço. Como eu, como você, como qualquer cristão glorifica a Deus? Servindo a Deus, trabalhando para Deus, prestando serviço a Ele. Assim, em rápidas palavras, nós podemos ver o que vamos encontrar no estudo aos Romanos, de Paulo aos Romanos. E eu gostaria de convidar você para ler comigo a palavra de Deus. Eu não vou dar aqui uma de professor, eu vou ler com você a palavra de Deus e provavelmente estarei frisando alguma coisa, né? Coisas que às vezes passa desapercebida. Se eu puser no plural, passam desapercebidas quando a gente lê rapidamente. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e vamos estudar do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, 20. Só que, é lógico, né? Não dá para ir até o 3:20 hoje. Então, nós vamos falar sobre alguns versículos. Eu vou ler com você. Espero que você já tenha pegado a sua Bíblia
Já conseguiu abrir aí Romanos? Depois de Atos dos Apóstolos. E capítulo 1. Então, primeiro de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 3, 20, é onde Paulo fala sobre a condenação do homem por causa do pecado. Até o verso 17, capítulo 1, verso 1 até o 17, nós encontramos a introdução da carta de Paulo aos Romanos. E o que a gente encontra nessa introdução? Me acompanhem aí, por favor. Eu estarei usando a versão Almeida, revista e corrigida, ok? Eu sempre costumo usar mais atualizada, mas desta feita eu estarei, para variar um pouco, estudando com você na corrigida. Qualquer diferença você vai encontrar apenas de palavras substituídas por seus sinônimos. Começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, está aqui a Bíblia para você ver, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí nós vemos, eu acredito que você reparou comigo, a origem do evangelho, porque Paulo diz, separado para o evangelho de Deus. E Paulo segue e vai mostrar para nós os instrumentos de Deus e o conteúdo do evangelho. Veja bem o que está escrito nos versos 2 e 3, por exemplo. 2, o qual Deus, né? O evangelho de Deus, não é assim que termina o verso 1? O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, os instrumentos de Deus, os seus profetas, e também as Escrituras Sagradas, porque ele prometeu pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Então, os instrumentos, os profetas. Segundo instrumento, as Santas Escrituras, que estão em nossas mãos ainda hoje. E o conteúdo, o que fala sobre isso? O que as Escrituras falam? Qual o conteúdo das profecias principais dos profetas? Falam, aí diz aqui, acerca de seu filho. Repare aí que filho está com letra maiúscula. E ele se refere a Jesus Cristo, porque fica bem claro. Olha, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Porque o filho de Deus é Deus, e Deus não nasceu. Mas aqui, Paulo está se referindo segundo a carne. E continua nos esclarecendo, abrindo nossa mente. Declarado, esse Jesus Cristo, declarado Filho de Deus em poder, ok? Segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Agora ele deixa bem claro, porque ele dá o nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. E como eu sempre digo, e como você já ouviu vários pastores dizerem, Deus nunca faz nada sem um propósito, sem um objetivo. Preste atenção nos versos 5 e 6 do capítulo 1 de Romanos. O 5 diz assim, pelo qual nosso Senhor, Jesus Cristo, é a última palavra, as últimas duas palavras do verso 4, nosso Senhor. Verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então, através de Jesus Cristo, nós recebemos a graça de Deus e também recebemos o apostolado.
Paulo pode estar se referindo até a si mesmo, que ele, através de Cristo, recebeu a graça de Deus e recebeu o apostolado. Mas com que finalidade ele recebeu o apostolado? Ou com que finalidade nós podemos receber a graça de Deus e o chamado de Deus para trabalhar para ele? Está escrito aí, continuando o próprio versículo 5. Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ele mostra aí qual é a finalidade de nós termos um evangelho, de estudarmos um evangelho, de aprendermos um evangelho. Deus quer que eu e você obedeçamos pela fé a sua palavra. Isso entre todas as gerações pelo seu nome. Entre as quais, verso 6, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Repare que ele usa a palavra também. Então, nós somos de Deus. É só dar uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Nós somos de Deus. Mas ele diz aqui também, somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Agora, uma outra coisa que eu sempre procuro transmitir para os irmãos, quando você lê a palavra de Deus, quando você estiver meditando nela, você procure saber quem está escrevendo ou quem está falando dentro daquele escrito. Para quem está falando? Quem está ouvindo? Quando foi dito aquilo? Qual a finalidade de se dizer aquilo, de se ensinar aquilo? Porque tem um endereço. Veja, no verso 7, tem um endereço. Paulo endereça a sua carta e também aproveita para dar uma saudação aos que vão receber a carta. Ele diz assim, ó, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Chamados santos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo fez distinção entre o Pai e o Filho e endereçou a carta a todos os cristãos que estavam em Roma. A todos os cristãos que estavam em Roma, que eram amados de Deus, chamados santos. Se você é amado de Deus, se você tem Jesus Cristo no seu coração, se o Espírito de Deus habita em ti, você pode e deve ser chamado de santo. E para você, o meu desejo, como foi o de Paulo aqui em sua carta, é que a paz de Deus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com você e com a sua família. No versículo 8, está escrito assim, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Novamente ele faz distinção entre o Pai e o Filho. Acerca de vós todos, ele está agradecendo pela vida dos cristãos romanos. Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Que coisa interessante, não é? Os crentes romanos davam tão bom testemunho que Paulo chega a agradecer a Deus porque a fé dos cristãos romanos era tão colocada em prática que era conhecida em todo o mundo. Em todo o mundo conhecido. Era anunciada a fé dos cristãos romanos. Paulo continua no verso 9 e no verso 10. Ele faz agora uma coisa que eu e você deveríamos sempre fazer. Oração. Ele fala sobre isso. Veja bem, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, o evangelho de seu filho,
teve origem em Deus, o evangelho tem origem em Deus, mas é chamado de evangelho de seu Filho, Jesus Cristo. E Paulo diz, eu sirvo a Deus em meu espírito, no evangelho de seu Filho, e diz, porque Deus me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião em ir ter convosco. Já reparou que eu estou apenas lendo a Bíblia com você? Veja, Paulo diz, não é atrevimento, é certeza, é convicção. Ele diz que Deus, a quem ele serve em espírito, no evangelho de seu Filho Jesus Cristo, é a testemunha dele de que ele, incessantemente, sem parar, sem cessar, ele mencionava os cristãos romanos em suas orações, porque ele pedia sempre em suas orações, aí diz lá, que em algum tempo, pela vontade de Deus, ele pudesse ir visitar os cristãos romanos. Agora, por que Paulo queria visitar os cristãos romanos? Qual era o objetivo dele? Por que ele tinha tanta vontade? Ele responde isso para nós dos versos 11 ao verso 13. Preste atenção, eu vou ler e me acompanhe se você estiver com a Bíblia aberta. Porque desejo ver-vos. Então, eu quero ir, eu peço a Deus para poder ir, eu peço a Deus oportunidade para ir, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo tinha consciência, convicção de que era um homem usado por Deus, de que era um homem que tinha dons espirituais, e ele disse que desejava ir visitar, que pedia em suas orações que Deus lhe desse ocasião para visitar os romanos, para poder comunicar aos cristãos romanos algum dom espiritual, para que os cristãos romanos pudessem ser confortados, porque nós todos sabemos, até mesmo pela história, quanto os cristãos romanos eram perseguidos. No verso 12, Paulo continua dizendo, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Veja bem, Paulo era um apóstolo, no meu entendimento, o maior de todos os apóstolos. Não precisa concordar nem discordar comigo. Eu estou dando aqui a minha opinião. Para mim, não houve apóstolo maior do que Paulo. E Paulo diz aqui, em sua humildade, que estava indo se encontrar, que queria ir se encontrar com os cristãos romanos, para que juntamente com eles, ele também, não só pudesse, ele também pudesse ser consolado, não só pudesse consolar os cristãos romanos, mas que ele também pudesse ser consolado pela fé mútua, ou seja, pela fé de Paulo, Paulo consolaria os cristãos romanos, e pela fé dos crentes romanos, Paulo seria também consolado. E no verso 13, diz ele, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios.
Irmãos, que coisa gloriosa nós aprendemos aqui. Paulo tinha um desejo tremendo de servir os crentes romanos, não de ser servido por eles, ok? Mas ele diz que apesar de ter colocado em seu coração o desejo de ir, o propósito de ir, várias e várias vezes, ele foi impedido até aquele momento. Impedido por quem? Por Deus. A vida toda de Paulo, assim como a nossa vida, é controlada por Deus. Deus é soberano e ele faz tudo conforme lhe apraz. E por que isso? Ele disse, mas até agora tenho sido impedido. Mas ele diz a finalidade. Ele diz, para também ter entre vós algum fruto. A minha vontade de ir é para que eu possa frutificar através de vocês. E também, da mesma forma, frutificar entre os outros gentios. Coisa interessante, não é? Falar também a outros povos que viviam em Roma. Chegando aí no verso 14 comigo, não é? Está me acompanhando? Ele diz assim, eu sou devedor. Veja bem, Paulo não diz que é credor, ele diz que é devedor. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Ele fala do seu dever e da sua prontidão para anunciar o evangelho àqueles que estavam em Roma. Era um dever. Ele diz, eu sou devedor, eu tenho um dever a cumprir. E o dever que eu tenho a cumprir é ensinar a palavra de Deus para vocês, é comunicar o evangelho de Jesus Cristo, que se origina em Deus, a vocês, a você que ainda não conhece, a você que confunde um santo verdadeiro com uma estátua, com um ídolo, com um pedaço de barro, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê. Então ele diz, eu sou devedor, e eu também sou. E você que é cristão também é devedor para com aqueles que te rodeiam. Você deve ensinar a palavra de Deus a eles. Porque a palavra que você ensinar pode impedir que eles tenham um destino eterno terrível. E pode contribuir para que eles tenham um destino eterno maravilhoso. Agora, nos versos 16 e 17, onde concluirei o nosso estudo de hoje, porque aqui apenas foi a introdução, eu vou dizer para vocês, porque Paulo aqui apresenta o tema da sua carta. Porque no verso 16 ele diz exatamente assim, leia comigo aí, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu acho muito importante frisar isso aqui, que está escrito na Bíblia, porque muitas, eu colocaria entre aspas, muitas chamadas igrejas, coloque isso aí entre aspas, igrejas, querem se mostrar poderosos, dizendo que ressuscitam mortos, que curam o câncer, que curam a AIDS, que curam as diversas doenças, que expulsam demônios, como se isso demonstrasse que elas têm o poder de Deus. E eu digo aqui, pode ressuscitar morto, pode curar câncer, pode curar AIDS, pode curar todo tipo de doença, pode expulsar demônios, mas vocês não têm o poder de Deus. Porque se vocês não pregarem o evangelho, não tem o poder de Deus. Mas como, pastor, você se atreve a dizer isso? Eu me atrevo a dizer isso porque Paulo diz aqui, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Onde é que eu encontro o poder de Deus? No Evangelho. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que renova, é o Evangelho que modifica, é o Evangelho que alimenta, é o Evangelho que quebra todas as cadeias demoníacas, é o Evangelho que realmente demonstra o poder de Deus. É para todo aquele que crê. Era para a salvação. É para a salvação do mundo inteiro? Não, é para a salvação de todo aquele que crê. Tanto faz que ele seja judeu ou que ele seja grego, que ele seja israelita ou que ele pertença às nações. Se tiver fé em Jesus Cristo, ele vai ser salvo. Um dia desse aí, eu vi alguém fazendo um certo comentário no Facebook, falando que Deus amou a todos e que estava tudo bem, ninguém tinha que temer nada. Ora, então se Deus tem o mesmo amor por todas as pessoas e ninguém tem que temer o castigo de Deus, então eu não sei o que a gente está fazendo, porque então o que a gente vai fazer? Se Hitler matou 6 milhões de judeus e vai para o céu, se Stalin fez aquela miséria dele lá e vai para o céu, se Che Guevara, que matou tanta gente, fez tantas atrocidades, comunista miserável, vai para o céu. Se Lula afundou com o Brasil, ele, Dilma, o PT e esses partidos que estão aí, e esses miseráveis ainda vão para o céu, nós estamos abrindo mão da vida, dos prazeres da carne, por quê? Se eles fizeram tudo isso e vão para o mesmo lugar que nós. Está errado. Isso é ensino diabólico, para que você não abandone o pecado, para que o pecado não seja deixado de lado. Porque Paulo diz aí no nosso último versículo que vamos ler hoje, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Opa, no Evangelho eu descubro não só a bondade de Deus, mas eu descubro também a severidade de Deus, eu descubro a justiça de Deus, e um Deus justo não vai deixar de castigar ou de punir o culpado. E é na própria palavra de Deus que o Senhor diz assim: eu sou Deus que não tomo o culpado por inocente. Se é culpado mesmo. Deus não vai deixar passar em branco. E digo aqui, Deus não se deixa escarnecer. Não se esqueçam o motivo pelo qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E o povo do século 21 está dando de novo motivo para Deus destruir, porque estão colocando em maior evidência, basta assistir a nossa televisão, qualquer canal, ou ler nas revistas principais, como por exemplo a Veja, você vai ver que está se dando muita importância, estão se colocando na maior altitude da mídia conhecida, aquelas mesmas criaturas que estavam em Sodoma e Gomorra, que fizeram com que Deus derramasse fogo e enxofre do céu para destruir aquelas cidades. E Deus não se deixa escarnecer. Preste atenção no que estou dizendo. Que o Evangelho, do qual eles não gostam, é que mostra, está aqui no verso 17, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Não vai deixar passar em branco. De fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quem é justo, vive da fé. Quem é justo, anda em comunhão com Deus. Quem é justo, é companheiro de Deus. Ele anda com Deus, como Deus, quando chamou Abraão, disse: Abraão, anda com Deus e ser perfeito. Ele não disse ser perfeito e anda com Deus. Ele disse anda com Deus e ser perfeito. Nós concluímos aqui, neste momento, o nosso vídeo de hoje. E quero convidar você para continuarmos. Nós vamos estudar todo o livro de Romanos, juntos, eu e você. Assim, lendo a Bíblia, batendo papo. Você pode deixar aí o seu comentário.